Tiago, mas eu queria saber outra coisa também, né? Como é que esse médico pode organizar a sua vida financeira? Carlos, existe o médico que tem o seu consultório, a sua clínica, né? E existe o médico pessoa física. Vamos primeiro para o médico que tem sua clínica, tem seu consultório. Primeira coisa que ele tem que fazer é separar as contas, né? Ah, sem dúvida. Você, como contador, você vai falar isso todo dia. O nome aqui, disso né? é princípio da entidade. Não pode misturar o que é da pessoa física com o que é da pessoa jurídica. Cara, e aí, quantos por cento faz isso? Ih, quase nenhum. Bom, os que estão aqui conosco têm que fazer, né? Obrigado. Porque faz parte do planejamento. Eu não digo só o médico, não. A gente tem aqui dentistas, tem psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da área de saúde que a gente ajuda bastante a dar essa primeira organizada aí na sua vida fiscal, né? A premissa para mim é o seguinte: seu negócio não pode se misturar com a sua pessoa física. Porque assim, CNPJ forte e CPF forte, mas se você força o teu CPF roubando o seu CNPJ, daqui a pouco ele vai embora. E acabou, você faliu. Então assim, você cria um fluxo de caixa primeiro, né? Eu falo que quando eu comecei a me pagar um salário para mim, só tinha eu na empresa. E era muito tranquilo, eu podia estar faturando, né? E gastar, né? Porque era só eu falei assim, cara, não, eu preciso do meu salário. E aí eu comecei a organizar minha pessoa física, planilhar minha pessoa física para entender quanto que eu precisava para sobreviver. Falei, pô, eu preciso de X. Eu lembro que era 10 mil reais que eu precisava para viver. Falei assim, sonho, né? Sonho não, né? Que é bom viver com mais também, né? E poder viver com mais, né? Mas tem muita gente que vive com menos, né? E bem, né? Com 9 vezes menos. E bem, porque eu converso com pessoas, eu transito em todos os cenários, né? Eu vim de um lugar muito pobre e assim, às vezes eu chego lá e eu converso com pessoas que eu começo a ver e a pessoa tem uma vida financeira estabilizada, ganhando 2 salários mínimos. De novo, o detalhe psicológico do jogo. Muitas das vezes essas pessoas que vivem com um salário mínimo, com 2, 3 mil reais de renda, com 3, 4, 5 filhos às vezes, são muito mais felizes que os nossos queridos médicos que ganham 100 mil reais por mês. Mas isso tem uma explicação, né? É a comparação. Isso aí. Você dificilmente vai... Eu ouvi alguém falando sobre esses dias sobre isso, e não tem estatística, por exemplo, de suicídios em lugares de classe baixa, pessoas muito pobres. Você tem isso muito mais na elite. Porque grau de comparação. Você começa a gastar, você começa a fazer coisas inconsequentes, você não consegue voltar. Né? Eu acredito também que seja pelo fato dessas pessoas não terem parâmetros, né? Qual o parâmetro dela, né? Sim. Ela nunca viajou para o exterior, ela nunca viu uma pessoa, vê na televisão, às vezes circula por aqui. É distante. Mas é distante. Dos seus vizinhos, né? Eu lembro que morei em bairro, também não era assim, comunidade, eram bairros pobres naquela época, roça, né? Sim. E era todo mundo igual. Ninguém tinha carro. Raramente quem tinha carro já se destacava, né? Diferente, Telefone. né? Telefone nem se fala, não existia, pô. Não existia telefone. Bicicleta, as crianças. O meu sonho era aquela propaganda da Caloi, né? Compre a sua Caloi. Caramba, será que um dia eu vou ter uma Caloi? Não tive. Aí. Entendeu? Não tive. Então, meus brinquedos eu tinha que fazer manualmente. Eu acho que as crianças eram assim mais craques nessas coisas, né? Criativas. Pô, te bolava cada coisa incrível. Isso. Entendeu? Mas por quê? Porque aquele era o padrão de vida. E ninguém sofria por isso. Sim. Entendeu? Às vezes tinha dia que em casa tinha um feijão e um arroz só, sem carne, sem um ovinho para comer, e a gente passava do mesmo jeito que passava quando tinha o bife. E ia embora. Entende? E vida que segue, né? Porque era uma época exatamente assim, né? Meu pai era um funcionário público, ele recebia o salário dele, ia para uma mercearia, fazia aquela compra do mês. E aquilo ia ao longo do mês descendo, né? Subia a cura. Quando chegava lá no 25º dia do mês, meu irmão, era o que tinha, que a minha mãezinha tinha que esticar até ele receber o próximo salário. Aí começava de novo, aí tinha que ir para a mercearia, né? No caderninho, né? Que era o fiado, né? Aí você olhava lá no fundo, né? Aquela plaquinha do fiado, né? Fiado só amanhã. Mas tinha, né, o seu Manel, o seu Joaquim lá da mercearia, sempre confiava num morador ou outro e acabava fiando algumas coisinhas. Mas era outro momento, né? Hoje em dia, eu acho que muitas pessoas também que vivem aí com 100, 200 mil por mês já nasceram numa realidade totalmente diferente, né? Sim. Então fica difícil você imaginar uma pessoa como essa viver com um padrão baixo. É muito difícil. Ela vai se suicidar. Sim. Entende? É inaceitável. Aí você fala assim, pô, cara, você está afirmando? Não estou afirmando, mas eu estou fazendo aqui uma analogia porque realmente existe um cenário, talvez tenha estatísticas até falando sobre isso, né? Porque é muito difícil. É inaceitável para ele viver um padrão muito abaixo do que ele está acostumado. E pior, o que acostumou a família.
Né? Não é só você perder. É a esposa, prova filho, social, por aí né? vai. É tudo ali. Então, tudo, se você parar para ver, a raiz, né, desses problemas todos financeiros é o quê? A prova social. É o que estão pensando, o que estão vendo, né? Então, assim, voltando lá na questão da organização financeira, separou ali a PJ, né, da PF, conseguiu criar um fluxo de caixa, entender o quanto você precisa para sobreviver inicialmente, você achou teu salário. Achou teu salário? Cara, agora eu vou me esforçar para sobrar o suficiente para pagar o meu salário em algum mês. Eu, quando fiz isso, eu levei 7 meses para conseguir juntar o meu salário na conta da pessoa jurídica. Eu fui ali, um mês sobrou 1.000, outro mês sobrou 2.000, um mês sobrou 500, eu fui juntando. Quando chegaram nos 10 mil reais, eu fui lá dia 1º, paguei meu salário. Cara, minha vida mudou. Porque aí eu tava com a minha empresa organizada, só saía dinheiro dali para pagar o meu salário e pagar imposto. Na minha pessoa física era a minha vida pessoal, então se eu quisesse viajar, se eu quisesse trocar de carro, se eu quisesse mudar de local, era aquele dinheiro. E por aí eu fui criando essa estrutura financeira. E assim, depois disso, já se passaram, sei lá, 10, 11 anos que eu fiz isso. Não, deve ter uns 9 anos que eu fiz isso, a primeira vez. Cara, nunca mais eu tive problema de caramba, não vou conseguir pagar meu salário esse mês. Aí o que eu faço? Chegou no final do ano, eu vou lá e faço divisão de lucro. Então eu chego no final do ano, tenho, sei lá, 200 mil reais aqui no caixa da empresa. 100 mil vem para mim, 100 mil continua na empresa, para eu reinvestir no meu negócio, para eu comprar minhas roupas de marca para agradar os meus clientes. Exatamente. Para eu pagar meus congressos e por aí vai. Sai da minha PJ. E a minha pessoa física, os 100 mil que vem para minha pessoa física, que eu sou filho de Deus, eu pego 10% desses 100 mil, torro com o que me der vontade, ou seja, eu pego 10 mil para gastar com qualquer besteira que for, e os 90 mil reais eu invisto. Porque se você olhar qualquer empresário de sucesso, ele ficou rico, não foi com salário. Não foi. Ou foi vendendo a empresa, ou foi com divisão de lucro. É verdade. Então, assim, se você cria essa separação, não interessa o tamanho que você seja, cara, você vai ter tranquilidade financeira, você vai construir um negócio sólido, você vai ter métrica para vender a tua clínica depois, porque tua clínica não está com desfalque financeiro, não tem lá você roubando o teu caixa toda hora e por aí vai. Então, assim, primeira coisa é separar os dois e depois entender qual o padrão que você deve viver. Entendi. Eu queria aproveitar, se você me permite, quando a gente fala em separar CNPJ e CPF, tem uma coisa muito importante que o médico não se liga, né? E uma delas é a tributação da empresa e da pessoa física. Aqui no escritório a gente atende exclusivamente a área de saúde e a maioria dos clientes são da área médica, né? Como eu falei, há mais de 30 anos. E a gente tem um estudo que nós fazemos aqui, tudo vai depender de como esse médico presta seu serviço, né? Se consultório